Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, damos início ao capítulo 3 do nosso livro, intitulado Tenha Fé. Neste capítulo, vamos refletir sobre o poder transformador da fé em nossos casamentos. A fé é uma âncora segura em tempos de dificuldade, e é através dela que encontramos a força para superar desafios. Como Deus pode e vai restaurar o seu casamento. Erin Thiele. Um livro para mulheres de alguém que esteve nesse lugar. Capítulo 3. Tenha fé. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Você tem fé ou medo? O medo será um dos grandes ataques que você precisará superar. Em Romanos, capítulo 12, versículo 21, está escrito, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O medo roubará sua fé e irá torná-la totalmente vulnerável ao inimigo. Quando você ouve o que todos estão dizendo a respeito do que seu marido está fazendo ou deixando de fazer, ao invés de manter seus olhos no Senhor e em sua palavra, você falhará em focalizar Cristo e começará a afundar. Tenha fé na habilidade de Deus e em seu desejo de restaurar seu casamento. Novamente, leia os testemunhos de casamentos restaurados e, então, acredite que o seu testemunho será acrescentado a estes. Um exemplo de fé, Pedro. Leia sobre o comportamento de Pedro em Mateus, capítulo 14, começando no versículo 22. Jesus pediu a Pedro que andasse sobre a água. Se ele está pedindo a você que ande sobre a água, você descerá do barco. Observe quando Pedro clama a Jesus, é seguido da palavra logo, imediatamente. Imediatamente, Jesus falou com ele e disse para ter coragem. Então, mais tarde, quando Pedro começou a afundar e clamou ao Senhor, logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Mateus, capítulo 14, versículo 31. Medo. Uma pergunta que devemos fazer a nós mesmas é, por que Pedro afundou? Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Mateus, capítulo 14 versículo 30. Se você olhar para a sua situação e para a batalha que está acontecendo, afundará. Pedro tirou seus olhos do Senhor e o resultado foi medo. A Bíblia diz que ele teve medo. Se você tirar seus olhos do Senhor, ficará com medo. Pelo contrário, olhe para Jesus e erga-se acima de sua tempestade. Quando você está em um avião no meio de uma tempestade, a turbulência é intensa enquanto sobe pelas nuvens escuras. Mas, uma vez que o avião atravessa aquelas nuvens negras e atinge uma altitude acima delas, o voo torna-se tranquilo, o sol brilha, e você pode praticamente sentir a presença de Deus. Incrivelmente, a partir desse ponto de vista, as nuvens abaixo parecem brancas e suaves. Seu testemunho. Outro ponto muito importante é ver o que aconteceu com os outros que estavam no barco. Você se lembrou que havia outros que não saíram do barco? A Bíblia diz, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 33. Você deseja permitir que Deus use você para revelar sua bondade, sua misericórdia e proteção, atraindo outros para Ele? Há uma grande recompensa. Isso é evangelismo. Outros virão até você quando estiverem em dificuldades, porque observaram sua paz, apesar das circunstâncias que enfrenta. Supere. O vento acalmou. E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus, capítulo 14, versículo 32. Sua batalha não durará para sempre. Este teste foi necessário para tornar Pedro forte o suficiente para ser a rocha de quem Jesus falou. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Satanás, e aqueles que trabalham para ele, dirão que você permanecerá na provação até desistir ou cair. Mas Deus nunca teve a intenção de deixar-nos no vale da sombra da morte. No Salmo 23, está escrito que nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Satanás quer que pensemos que Deus deseja que vivamos lá. Ele tenta pintar uma imagem de desesperança. Porém, Deus é a nossa esperança, e esperança é a fé em sua palavra que tem sido plantada em nossos corações. Fé de Abraão. O segundo exemplo é quando Abraão, aos 90 anos, ainda não tinha recebido o filho que Deus havia prometido. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Não é incrível? Mesmo quando toda a esperança parecia perdida, ele continuou acreditando em Deus e em sua palavra. Temos que fazer o mesmo. Haja segundo a fé que você tem. E Jesus lhes disse, por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se você carece de fé, deve pedir a Deus. Há uma batalha até mesmo pela nossa fé.
milita a boa milícia da fé. 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 12. E combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. E não podia, Jesus, fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Marcos, capítulo 6 e versículos 5 e 6. Quando o Senhor impuser suas mãos sobre vocês sobre seu casamento, ele ficará admirado de sua incredulidade? Imitadores da fé, nós faremos bem se imitarmos aqueles que, na Bíblia, demonstraram fé. Você pode encontrar o corredor da fé no capítulo 11 de Hebreus. Precisamos agir nas promessas de Deus, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus, capítulo 6 e versículo 12. Muitas mulheres que seguiram os princípios apresentados neste livro obtiveram vitória em seus casamentos problemáticos ou até destruídos. Seus testemunhos irão encorajá-la na fé. Acredite, como o hino diz, o que ele fez por outros, ele fará por você. Leia todos os incríveis testemunhos de casamentos que Deus restaurou em nosso site, www.ajudamatrimonial.com. Dúvida destrói. O coração dobre ou duvidoso não encontrará paz. Você não deve ser uma mulher de coração dobre. Sua mente não deve hesitar ou duvidar de Deus. Peça porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1 e versículo 6 a 8. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Salmos, capítulo 119 e versículo 113. Se você tem problema de coração dobre, precisa ler e meditar na palavra de Deus, que é a única verdade. Você tem que se separar de qualquer pessoa que continue a dizer-lhe coisas contrárias ao desejo de restaurar seu casamento. E você precisa falar a verdade com todos, sempre, sobre sua fé na habilidade de Deus e sobre seu desejo de restaurar seu casamento. Fé sem obras. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, capítulo 2 e versículo 18. Mostre aos outros que você tem fé através das suas ações. Se você acredita que seu marido vai voltar para casa, haja como tal. Deixe seu lado do armário vazio, seu lado da cama vazio, sua mesa de cabeceira vazia e garanta que você use sua aliança de casamento. Mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Tiago, capítulo 2 e versículo 20. Se você acredita que o que está orando vai acontecer, comece a tratar essa pessoa como se já tivesse sido transformada. Mas cuidado, não vá diante de Deus. Não se mude. Não compre uma casa pensando que é para você e seu marido quando ele voltar. Ao invés disso, espere deste lado do Jordão, não entre na terra prometida sem seu marido. Deus é um Deus de espera. A urgência é normalmente utilizada pelo inimigo. Firme em sua fé. Lembre-se daqueles que superaram e, então, receberam a vida abundante que Deus prometeu, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 9. Leia e releia os testemunhos em nosso website no livro Pela Palavra do Seu Testemunho. Guarde esses testemunhos em sua mente e compartilhe-os com sua família e amigos que duvidam que seu casamento possa ser salvo. Mostre-lhes que Deus é capaz e deseja transformar seu marido. Ele transformou você, não transformou? Como aumentar sua fé? A palavra. Como podemos ganhar ou aumentar nossa fé? A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10 e versículo 17. Leia a palavra de Deus e os testemunhos de outros. Cerque-se de mulheres fiéis que creiam junto com você. Aquelas que permaneceram firmes em Deus irão ensiná-la e apoiá-la. Muitas vezes, descobrimos que, quando você sente como se não tivesse mais fé, deve compartilhar o pouco que ainda resta. Ligue para alguém que você sente que precisa de encorajamento e dê-lhe o resto da sua fé. Você desligará o telefone regozijando-se, porque Deus a encherá de fé. Leia 1 Reis, capítulo 17, versículos 12 a 15, para lembrar-se da viúva que deu seu último bolo para Elias e o milagre que ela recebeu. Muitos vêm a nós pedindo ajuda e falham em colher um casamento restaurado porque sentem que são incapazes de plantar na vida de outras pessoas enquanto estão lutando para salvar seus próprios casamentos. Isto não é bíblico e é contrário aos princípios de Deus. Tenha uma parceira de encorajamento e ajude-a a restaurar o seu casamento.
Ou comece um curso de encorajamento em sua casa ou igreja, se você tem habilidade de liderança. Deus usou a mim e a outras poderosamente enquanto ministrávamos a outros em nossa dor e carência, e Deus abençoou nossos esforços com casamentos restaurados. Obediência. Não se esqueça de que a obediência a Deus é o modo supremo de alcançar a vitória. Lembre-se do que Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 23. Se você pratica ou continua fazendo o que agora sabe que é contrário aos princípios bíblicos, seu casamento não será restaurado, na vontade de Deus. Se seu coração a convence de que não está fazendo a vontade de Deus e que não está seguindo os princípios de Deus indicados neste livro, então é claro que você não terá confiança e fé para receber seu pedido de Deus. Peça a Deus para quebrantá-la até sua vontade se tornar a vontade de Deus. Você deve esperar. Espere pelo tempo de Deus. Deus parece trabalhar em uma coisa de cada vez. Temos que trabalhar com Ele, em seu tempo. Isso não significa que temos que esperar para orar, apenas significa que temos que esperar por Deus para mudar a situação no tempo certo. Graças a Deus que Ele não atira, através do convencimento, todos os nossos pecados sobre nós de uma vez só. Apenas use o tempo enquanto você espera para orar. Muitas vezes a batalha continuará a seu favor. Podem haver muitas batalhas em que temos que lutar e vencer na guerra por nossos casamentos. Lembre-se, quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa. Temos o conforto de saber que Ele nos ouve imediatamente, mas a resposta pode parecer lenta. No livro de Daniel, um anjo falou com ele e nos deu estes insights. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Pode levar algum tempo para vencer as batalhas, portanto, não fique cansada. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 13. Compromisso pessoal. Permitir a Deus transformar-me. Baseada no que aprendi sobre a palavra de Deus, comprometo-me a buscar a Deus e a sua palavra para aumentar a minha fé em sua habilidade para restaurar meu casamento. Vou combater o medo, colocando meus olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Chegamos ao final do capítulo 3. Tenha fé. Espero que este momento tenha sido enriquecedor e que as palavras de hoje tenham fortalecido sua confiança em Deus e em sua capacidade de restaurar seu casamento. Fique conosco para o próximo capítulo, onde continuaremos nossa jornada de restauração e crescimento. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Que Deus abençoe seu casamento e sua vida. Até o próximo vídeo.